Capítulo 2. Das Finanças Públicas. Seção 1ª. Normas Gerais. Artigo 109. Lei Complementar Estadual regulará finanças públicas, observados os princípios estabelecidos na Constituição da República e em Lei Complementar Federal. Parágrafo único. As disponibilidades de caixa do Estado, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e de suas empresas serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seção 2ª. Dos orçamentos. Artigo 110. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais, previstos nesta Constituição, serão elaborados em concordância com o Plano Plurianual e apreciados pela Assembleia. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, assegurando dotações, a serem repassadas mensalmente, em duodécimos. Alínea A. Ao Poder Legislativo, não menos que 5% de sua receita tributária líquida. Alínea B. Ao Poder Judiciário, não menos que 5% de sua receita tributária líquida. Alínea C. Ao Ministério Público e os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, dotações específicas. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e os órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 9º. Cabe à Lei Complementar Estadual, em conformidade com as normas gerais de âmbito nacional. Inciso 1º. Dispor sobre exercício financeiro, vigência, elaboração e organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º.
Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta. Inciso 3º. Estabelecer condições para a instituição e funcionamento de fundo. Inciso 4º. Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto no parágrafo 10 do artigo 111. Artigo 110-A. Os projetos das leis orçamentárias serão encaminhados à Assembleia Legislativa, pelo governador do Estado, e devolvidos para sanção, nos seguintes prazos. Inciso 1º. O projeto do Plano Plurianual será enviado até 31 de agosto e devolvido até 15 de dezembro do primeiro ano do mandato do governador. Inciso 2º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será enviado até 30 de abril e devolvido até 30/06 cada exercício. Inciso 3º. O projeto da Lei Orçamentária Anual será enviado até 30 de setembro e devolvido até 15/12 cada exercício. Artigo 111. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão elaborados pelo Poder Executivo e apreciados pela Assembleia Legislativa, na forma de seu regimento e da lei complementar a que se refere o artigo 110, parágrafo 9º. Parágrafo 1º. Caberá a uma comissão permanente da Assembleia Legislativa. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo governador. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Assembleia. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão que, sobre elas, emitirá parecer, e serão apreciadas pelo plenário na forma do seu regimento interno e da lei complementar a que se refere o artigo 110, parágrafo 9º. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviços da dívida. Alínea C. Transferências tributárias constitucionais para municípios, ou. Inciso 3º. Sejam relacionadas com: Alínea A. A correção de erros ou omissões, ou. Alínea B. Os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 5º. O governador poderá enviar mensagem à Assembleia para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 8º.
As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas nos seguintes limites, calculados sobre a receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Inciso 1º. Para o exercício de 2019, 0,5%, sendo a totalidade deste valor destinado à saúde. Inciso 2º. Para o exercício de 2020, 0,7%, sendo a totalidade deste valor destinado à saúde e à educação. Inciso 3º. Para o exercício de 2021, 0,9%, sendo 70% deste valor destinado à saúde e à educação. Inciso 4º. Para o exercício de 2022 e seguintes, 1,2%, sendo 70% deste valor destinado à saúde e educação. Parágrafo 9º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos referentes às vinculações constitucionais prevista no parágrafo 8º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento das vinculações constitucionais a que se referirem, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 10. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 8º deste artigo, em montante correspondente aos respectivos percentuais, por respectivo exercício, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 110. Parágrafo 11. A execução orçamentária obrigatória de que trata o parágrafo 10 será realizada durante o respectivo exercício financeiro. Parágrafo 12. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 8º deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 13. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do parágrafo 10 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4º. Se, até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, a Assembleia Legislativa não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 14. Após o prazo previsto no inciso 4 do parágrafo 13, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 10 não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do parágrafo 13. Parágrafo 15. Revogado. Parágrafo 16. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 10 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 17. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 18.
quando a transferência obrigatória do Estado para a execução da programação prevista no parágrafo 10 deste artigo for destinada aos municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário. Parágrafo 19. A execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 8º deste artigo será computada para fins de cumprimento dos percentuais mínimos de vinculações constitucionais. Artigo 112. São vedados. Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de créditos que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Legislativo por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação com os municípios, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, 22 da Constituição da República, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, e no artigo 167, parágrafo 4º da Constituição da República. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados nesta Constituição. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa, bem como de fundos sem destinação específica ou destinados apenas ao atendimento de despesas genericamente consideradas em razão do valor. Inciso 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo governo estadual e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, do Estado e dos municípios. Inciso 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o parágrafo 4º do artigo 101 para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios previdenciários de seus segurados. Inciso 12. A concessão de subvenções sociais ou auxílios do poder público, inclusive por meio de convênio, a entidades de natureza privada e a pessoas físicas, ressalvadas, mediante lei específica, que mencione o nome da entidade beneficiária e o valor do repasse. Alínea A. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, aquelas destinadas a organizações sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público, e a entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, no âmbito estadual, cujas atividades sejam de natureza continuada e que atuem nas áreas de assistência social, filantrópica e comunitária, saúde, cultura, educação, obedecidos os incisos I e 2 do parágrafo 3º do artigo 158, turismo ou esporte amador, nos termos dos artigos 165 e 166. Alínea B. Quanto às pessoas físicas, aquelas que tenham critério de generalidade e que não identifiquem nominalmente o beneficiário. Parágrafo 1º.
Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto nesta Constituição. Artigo 112-A. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição da República.